E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 14 ao 16. Nós vamos ler um outro texto, mas eu quero abrir com esse texto, que é o mesmo texto que nós abrimos semana passada. Mateus capítulo 16. Que você possa verdadeiramente aí estar atento ao que Deus quer nos passar nesses dias. Mateus 16, versículo 14. Todos acharam, amém? Diz assim: respondeu-lhe, a partir do versículo 13, tá? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhes: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Esses dois textos se conectam muito bem na sua essência. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 15. Que nós vamos, e aí nós vamos começar a trabalhar o texto desta noite. 1 Pedro 3,15. Todos encontraram? Diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esse texto, nessa carta de Pedro, ele diz o seguinte: olha, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados em vossos corações, para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós ouvimos aqui, no momento da oração, tantos são os pedidos de oração, principalmente por crianças. Quantas crianças enfermas, quantas famílias enfermas, quantas famílias problemáticas. Nós nunca ouvimos, eu pelo menos, desde a minha mocidade, eu nunca ouvi falar tanto de câncer como nos últimos dias, nos últimos 2, 3 anos. Parece que virou uma coisa comum, corriqueira, e nós vemos que tudo isso está ligado a uma série de fatores, um deles é a alimentação, enfim, mas não é isso que eu quero falar nesta noite. O que eu quero dizer essa noite é o seguinte: se faz necessário, cada dia mais, entendermos quem é Jesus. Porque Pedro diz assim: você tem que estar preparado para aquele que perguntar a razão da esperança que há em vós. E quando eu e você, se não estivermos preparados para responder, quando alguém, diante desse quadro caótico que está vivendo o mundo, quadro de enfermidade, quadro de perseguição, quadro de vírus, em alguns lugares é vírus, no outro é problema político, no outro é perseguição religiosa, no outro é terrorismo, e aí o mundo, ele caminha para uma sequência de fatos que nos levam ao apocalipse. Porém, nós estamos vivendo nesse momento. E muitas pessoas vão nos indagar a razão da esperança que há em nós. E aí, nós precisamos conhecer quem é o Cristo. Porque não muito diferente daquela época do texto de Mateus que nós lemos, porque quando chegaram, Jesus perguntaram: olha, o que dizem ser o Filho do Homem? Uns disseram Elias, outro é um dos profetas, e aí por diante. E Jesus olha para aqueles que são seus discípulos, que comiam com ele, que dormiam ao seu lado, que estavam lá, que estavam no deserto, que estavam passando por momentos difíceis, alegrias, tristezas, ou seja, estava lá.
né? Ele olha para eles, tá, e vocês? O que dizem que eu sou? É interessante, irmã Angela, que Jesus pergunta, não pergunta para o leigo, pergunta para aquele que está do seu lado, e você? O que dizem que eu sou? Pedro diz, olha, tu és o Cristo. Essa certeza que Pedro tinha, lógico que o próprio Jesus testificou que não veio de Pedro, mas sim do Pai, mas essa certeza que nós temos que ter. Olha, o mundo está caótico, e alguém vai chegar em você e vai perguntar a razão da esperança que existe em você. Por isso, essa série de estudos me chamou muito a atenção, dizer o seguinte, Jesus é único, Jesus é incomparável. Nós temos que acreditar e ter certeza que o nosso Jesus, ele é incomparável, não tem outro, não dá para comparar ele a nada, não tem como comparar. Em um mundo, né, muitos dizem, veem Jesus, aliás, desse mundo, como um ser cósmico, uma energia espiritual, uma energia do espaço, enfim, um revolucionário, um ser de outra dimensão, como um espírito evoluído, né? Ou um espírito perfeito, enfim, ou simplesmente como mais um caminho. E nós temos que ter respostas para isso. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, incomparável em sua personalidade. Por que não dá para comparar Jesus, a personalidade de Jesus com nenhuma outra? Primeiro, a sua grandeza. Uma das personalidades de Jesus era a sua grandeza. Ele era grande por si só. A sua vida, ela demonstrava grandeza, mas não que vinha simplesmente de uma vida, mas vinha de Cristo, não humanamente falando, porque ele estava como homem, mas essa grandeza vinha do próprio Deus, e ele como Cristo, ele tinha uma grandeza. Nós vamos ver, se nós olharmos para a enciclopédia, por exemplo, britânica, que é uma das maiores enciclopédias do mundo, nós vamos ver que existe mais de 20.000 palavras para descrever quem é Jesus. Eles tentam descrever Jesus com mais de 20.000 palavras em uma enciclopédia, e ainda não conseguiram descrever Jesus. Mais de 20.000 palavras descrevem a grandeza do Senhor. E essa grandeza nós temos que ter, por exemplo, em Hebreus, do 1 até o capítulo 3, nós vamos ver que ele é mostrado maior que os anjos, que a grandeza de Jesus é maior do que os anjos. Em Hebreus 4, ele fala que a grandeza de Jesus é maior que o sacerdócio de Arão. Ou seja, nós temos que entender que Jesus é maior que todas as revelações do Antigo Testamento. Nós vamos poder ver em Hebreus capítulo 7 até o 8, que as grandezas, que Jesus é maior do que todas as profecias e revelações, todas as promessas do Antigo Testamento. Ou seja, Jesus é maior do que tudo, e Jesus era maior do que a própria lei. E essa grandeza que nós temos que ter, por que essa palavra? Talvez nós poderemos estar aqui falando assim, vamos falar sobre cura, que é um culto de cura mesmo, nós oramos por cura, vamos trazer uma palavra de cura, mas essa palavra ecoou muito em meu coração, porque nós precisamos conhecer quem é Jesus, e muitas vezes nós, como cristãos, não conhecemos a grandeza do nosso Deus. Sabia disso? Nós não conhecemos, ao ponto de chegarmos em algum momento da nossa vida, nós duvidarmos de Deus. Ou quando alguém vem nos afrontar, talvez no nosso trabalho, na rua, numa fila, alguém vem nos afrontar e nós duvidamos, nós recuamos diante da dúvida, porque nós mesmos não conhecemos a grandeza do nosso Deus. E quando nós passamos a conhecer a grandeza, nós passamos a conhecer a personalidade de Jesus, nós vamos entender que Ele é maior. Aí sim, Ele é maior que a nossa enfermidade, Ele é maior que o desemprego, Ele é maior que a falta de dinheiro, Ele é maior que a falta de moradia, Ele é maior que tudo, mas nós não tomamos posse disso. Por quê? Porque nós não conhecemos, nós limitamos Deus. Sabe que nós limitamos Deus? Nós limitamos, por exemplo, tem alguns lugares aí que limitam Deus a um ser que dá carro, a um ser que dá casa. Mas
nosso Deus é muito maior que isso, Israel. É muito maior do que o carro, do que uma casa. É muito maior do que tudo que nós possamos pensar e imaginar. E aí nós vamos ver algumas personalidades que entenderam. Por exemplo, uma frase que me chamou a atenção, de Napoleão Bonaparte, que ele cobriu de guerra metade da Europa. Metade da Europa. Era um camarada que, maléfico, ele tinha lá as suas armas, as suas convicções, Irmão, ninguém faz uma guerra com metade do continente europeu se não tiver convicção do que está fazendo. Seja ele ruim, mas ele tem a convicção dele. Errada, mas ele é convicto do que ele está fazendo. E muitas vezes nós que temos o Deus Todo-Poderoso, nós recuamos, nós não temos convicção de que estamos fazendo, porque nós não temos convicção, às vezes, de quem é Jesus. E eu estou me incluindo nisso. Então, Deus nos trouxe nesta noite para nos ensinar. Jesus, ele é maravilhoso em sua personalidade. Ou seja, Napoleão, ele escreveu em seu diário, no final da sua vida, ele diz assim, com todos os meus exércitos e generais, por 1/4 de século, não consegui subjugar nenhum único continente. E esse Jesus, sem a força das armas, vence povos e culturas por mais de 2000 anos. Sabe o que é isso? Era um homem que tinha convicção, chegando ao final da sua vida e dizendo, olha, eu não consegui, mas esse Jesus, sem arma nenhuma, ele consegue mudar, ele consegue transformar, ele consegue vencer povos e culturas por 2000 anos. Esse é Jesus, a personalidade de Jesus é essa, ele é vencedor por natureza. Ele já nasceu vencedor, ele desceu vencedor e ele partiu vencedor, ou seja, não há como mudar essa personalidade. Jesus tem a personalidade de vencedor, e como filho de Deus, irmão por adoção de Jesus, eu também tenho que ter uma personalidade de vencedor, porque o meu Deus é vencedor, porque o seu Pai é vencedor. Você já parou para pensar nisso? Quando o filho é pequeno, o pai parece um herói, né? O pai parece um herói. Então, o filho, né, Gelson? É um herói, é o camarada. Então, o filho, ele olha para o pai, é como se fosse a maior proteção que ele tem. Ele se sente acolhido, ele se sente guardado, na cabecinha da criança, talvez, a gente não consegue entrar, mas ela pensaria, eu posso fazer o que quiser, porque ninguém vai me atingir, meu Pai está comigo. E é isso que o Senhor diz para nós. Nós temos que entender que a personalidade de Jesus era vencedor, porque ele era filho de um Deus vencedor, e sendo o próprio Deus, ele é vencedor. E se nós temos um Pai vencedor, por que nós recuamos tanto, se a personalidade do nosso Deus é uma personalidade vitoriosa? E eu também me incluo, porque eu recuo tanto, se o nosso Deus é vencedor por natureza, ou seja, a personalidade dele é vencedor. Um grande escritor disse assim, na área religiosa, Jesus é a figura mais genial que já viveu. Seu brilho é de natureza eterna, e seu reinado jamais acaba. Ele é o único em qualquer sentido e não pode ser comparado a ninguém. Ou seja, ele termina dizendo, sem Cristo não se entende a história. Ou seja, Jesus é único em todo e qualquer sentido, e sem ele, nós não compreendemos a história. Aliás, sem ele nós não compreendemos nem a própria nossa existência, a nossa vida. E aí, outra personalidade, Jesus, ele tem personalidade de consumador. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:1 e em diante, até o 12, nós vamos encontrar que ele consumou, ele é autor, ele é consumador da nossa fé. Ou seja, ele é aquele que, na sua essência, ele é grande. Na sua essência, ele não depende de ninguém.
Na sua essência, Cristo não depende de mim, de você, Ele faz isso por amor, mas Ele não depende, Deus não depende na sua essência, Ele deu o seu Filho por amor, mas Ele não depende na sua essência de nós. Ele não depende de nós para carregá-lo no andor, para sair por aí com Ele pendurado, não, Ele não depende disso. Ele não depende de nós para ajudarmos. Existe uma corrente aí filosófica, teológica, que diz que Deus só pode fazer se o homem ajudar, mas Deus não precisa da minha ajuda, porque Ele criou os céus e terra. A Bíblia diz lá em Gênesis, no princípio criou Deus céus e terra. Deus criou, Ele é criador, Ele é essência, e Cristo é a essência da criação. Então, Ele não depende de nós. A sua personalidade, uma das suas personalidades é grandeza. Ele é grande por natureza. Ele não se fez grande. Pelo contrário, Jesus ele veio quebrar os paradigmas da sociedade da época. Jesus veio quebrar os conceitos pré-estabelecidos da sociedade da época. Porque a sociedade judaica da época, ela esperava o quê? Um Messias que viesse talvez num grande cavalo, com um grande exército, com uma espada reluzente, com uma estola uma roupa de rei, sei lá, eles esperavam alguma coisa dessa natureza. Porém, veio um que entra na cidade montado num jumento, veio um que cheirava pescador, veio um que comia com pecadores, veio um que comia na casa de publicanos, veio um que dormia ao relento, veio um que disse que não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça, que ele não tinha nem aonde mesmo dormir. Mas foi esse Jesus que veio quebrar os paradigmas da sociedade judaica para dizer, olha, eu me faço pequeno. Em outras palavras, ele diz, eu desço para poder ser grande na vida de vocês, porque somente um Deus que venceu a morte, somente um Deus que venceu o pecado, somente um Deus que venceu toda a maldade humana, pode ser um Deus grande, porque não é um Deus que precisa de nada, Ele não precisa de favor de ninguém, Ele não precisa dos meus bens, Ele não precisa que eu faça nenhum favor, Ele é grande por natureza. Depois, outra característica da sua personalidade, é a sua vida. Ele era sem pecado. Isso é uma personalidade de Jesus. Jesus era sem culpa, sem pecado, completamente puro, pois por isso ele nunca precisou se arrepender, ele não precisou pedir perdão, pelo contrário, ele pediu perdão por nós, ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, ou seja, ele se humilhava em lugar dos outros. Irmãos, só alguém grande consegue se humilhar em favor dos outros. Só alguém grande consegue tirar a sua roupa e dar para alguém. Eu estou falando de Cristo na cruz. É como se ele tirou, ele foi despido, a Bíblia diz que foi descrito. Eu estou parafraseando isso, tá? Ele foi despido, é como se ele tirasse toda aquela capa, tudo aquilo, a proteção natural do corpo, para sofrer por mim, para que com o seu sangue eu pudesse ser coberto novamente, eu pudesse ser coberto, e é isso que ele nos diz, olha, Jesus, ele sempre se humilhou em favor dos outros, ele não precisava se humilhar, pensa nisso, irmãos, pensa nisso, nós falamos muito isso, mas às vezes nós mesmos não paramos para pensar nisso, quanto Jesus se humilhou, irmã Ângela, por nós, e ele não precisava nada disso, ele não precisava nada, ele era Deus, irmãos, nós temos que nos conscientizar que Jesus era Deus, ele não precisava ter feito nada daquilo, e só alguém grande poderia dar a vida por nós, só alguém grande poderia dar a vida por mim, que não valia nada, só alguém grande poderia dar a vida por você, Márcio, que não valia nada, ou você valia alguma coisa? Jesus da glória. Não vou nem perguntar para a esposa, tá?
porque nós não valíamos nada, mas alguém grande, na sua grandeza, sem pecado. Tanto é que a mulher de Pilatos, ela manda dizer ao marido, ela diz, olha, não te envolvas com esse justo. A mulher de Pilatos, ela não queria nem saber da graça, porque ela sabia, nem de graça, ela sabia que Jesus era o quê? Justo. O próprio Pilatos disse assim, olha, eu não vejo nesse homem crime algum. Até o malfeitor na cruz, que aí vocês já conhecem esse texto, muito bem até, o malfeitor da cruz diz o quê? Olha, ele não cometeu pecado nenhum, ele não fez nada. Falou para o outro ladrão, né? Ele não fez nada. Alguém fala assim, o ladrão bonzinho falou para o ladrão mauzinho. Não existe ladrão bonzinho, os dois eram maus. A diferença é que um reconheceu que não era nada, e que aquele que estava ao seu lado era o Senhor de tudo. Né? Até os demônios reconhecem, falam, olha, eu sei que esse é o santo de Deus. Jesus, ele é completamente diferente. Ele é o quê? Singular. Né? Ele é singular. Romanos 8:3 está assim escrito, Deus pôs em ação um plano diferente. Em outras palavras, diz assim, Deus pôs em ação um plano diferente para nos salvar. Ele enviou o seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, com exceção de que o nosso é pecador, e destruiu o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Ou seja, Romanos 8:32, você vai ver que Deus agora, ele forma um plano para mandar o seu Filho em corpo sem pecado, para destruir o pecado que havia em mim e que havia em você. O corpo do pecado, ele foi subjugado por Cristo. Então nós temos que entender que, por exemplo, Jesus era completamente singular, ele é o único que podia ousar se colocar diante de uma multidão hostil e fazer a pergunta. Jesus era o único que tinha capacidade. Já pensou se eu chegasse lá naquela, imagine o Davizão, vamos falar do Davizão, hein, Davizão? Imagina o Davizão naquele episódio lá da mulher que foi pega em adultério, o Davizão chegando lá gritando, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele era o primeiro a levar uma. Mas Jesus não. Jesus era o único que tinha condição de falar, olha, quem é que não tem pecado? Quem não tiver, atira aí. Pode atirar. Quando olharam para Jesus, o negócio ficou feio agora. Agora pegou pesado, né? Se fosse hoje, alguém ia falar, Jesus pegou pesado, maneira aí. Não dá para falar quem tem um pouquinho de pecado, muito pecado. Né? Quem não tem, atira. Se fosse eu ia levar uma pedrada na hora. Mas Jesus não, ele é o único que tinha condição de chegar diante da multidão, porque a sua personalidade era de alguém que não tinha pecado, e ele demonstrava na sua vida que ele não tinha pecado. Ou seja, Jesus era alguém que não entrava no esquema da corrupção moral da época. Porque na época, para quem não sabe, havia muita corrupção. Nós falamos da corrupção hoje, né? Nós falamos da corrupção hoje, mas naquela época tinha muita. Hoje nós temos corrupção na Petrobras, talvez naquela época tinha corrupção para quem vendia azeite. Não sei, tinha tanta coisa, mãe, né? Os vendedores de azeite, tinha corrupção para quem vendia peixe, tinha corrupção para quem fabricava pão. Jesus não entrou na corrupção da época, Jesus não entrou no esquema da época, Jesus não entra em nada, porque ele não tinha pecado. Ele não ia se contaminar. E a ideia hoje, existe uma ideia muito difundida hoje, que é aquela de que Jesus casou e teve filhos, né? Aquele escritor Dan Brown, ele fala muito sobre isso. Né? A ideia de Dan Brown é essa, a ideia de conspiração. Para quem não sabe, a teoria da conspiração, ela trabalha com a ideia de que Jesus casou, teve filhos, né? E aí toda aquela história dos merovídeos, e se você procurar um pouco mais, você vai entender isso que eu estou falando. Mas nós vamos ver diante da vida de Jesus, exposto na vida de Jesus,
que ele não tinha pecado. Ele não tinha casado, ele não tinha filhos, ele não tinha como pecar, se contaminar. Ele era ímpar. E é isso, irmãos, que nós temos que entender. Nós estamos trazendo essa série de mensagens para que você entenda quem é Jesus. Ele é incomparável, mas incomparável a quê? Nós vimos que ele é incomparável no seu testemunho, e hoje nós vamos ver que ele é incomparável na sua personalidade. E uma está ligada à outra. Ou seja, não tem como mudar isso. Depois, nós vamos entender que Jesus é incomparável na sua divindade. Ou seja, muitos aí têm se apresentado como divindade. Muitos têm se apresentado como divindade. Nós vemos muitos líderes de seitas, nós vemos muitos fundadores de religiões se apresentando como divindade. Mas são logo colocados por terra, são logo banalizados. Por quê? Porque não tem fundamento, não são divinos. Nós tivemos há uns 2 anos atrás, um homem, José Luiz o nome dele, ele se dizia como Cristo, né? Ele se dizia que era o Cristo, que ele ia ressuscitar, ele seria transformado num corpo físico para um corpo espiritual, e o mundo ia acabar, ia ser transformado depois, enfim, ele criou uma série de teorias, que é longa a história, eu estou encurtando aqui, tá? E esse José Luiz, ele começou a trazer ideias de que ele era o Cristo. E, pasmem vocês, ele conseguiu mais de 1 milhão de seguidores, com a ideia de que era o Cristo. Aí como? Ele não conseguiu ressuscitar nada, dizem que ele morreu, né? Mas a mulher dele se colocou como Cristo agora, que ela é o Cristo, e que ele estava equivocado, que ele não era o Cristo, mas ele era a reencarnação de Melquisedeque. Aí você olha, mas isso é absurdo, moço, isso é absurdo. Será que é tão absurdo assim? É lógico que é. Porém, para 1 milhão de pessoas não é absurdo. Para 1 milhão de seguidores, que talvez amanhã alguém, um desses 1 milhão, porque tinha muitos seguidores aqui em São Bernardo, para quem não sabe, né? Era uma seita que estava tatuando 666 no braço das pessoas, aí ele estava agora, vieram aqui em São Bernardo fazer, tinha um tatuador famoso aqui de São Bernardo, estava tatuando 666 nas pessoas, e aí, de repente, alguém vai te encontrar na rua e falar, e aí, Gelson, qual é a razão da esperança que tem em você? Porque o José Luiz lá morreu, né? Mas a nossa esperança, ela não morreu, ela ressuscitou. Ou seja, ela venceu a morte. A nossa esperança, ela viveu. Ou seja, ele morreu e ressuscitou, ou seja, não está morta. Né? O mundo diz assim, que a esperança é a última que morre, né? Não, a minha não é a última que morre, não, porque ele já venceu a morte, ele não vai morrer de novo. Mas, para que você tenha uma ideia da divindade, eu peguei algumas coisas. Por exemplo, Pasteur. Quem não sabe quem é Pasteur? Louis Pasteur, famoso médico e cientista francês. Eu não vou enrolar muita língua para falar Pasteur, não, senão vai ficar grudado aqui. Não me dou muito bem com francês, não, mas o nome dele é Louis Pasteur. Ele formulou uma opinião acerca da divindade de Jesus. E aí, muito interessante, ele disse assim, em nome da ciência, eu proclamo Cristo como Filho de Deus. Bom, já errou por isso, mas vamos continuar. Ele diz assim, o meu senso científico, que valoriza muito a relação de causa e efeito, compromete-me a aceitá-lo como fato. Minha necessidade de adorar encontra nele a mais plena satisfação. O que ele estava querendo dizer isso? Que a necessidade de adorar algo, alguém, alguma coisa, encontrava em Cristo a plena satisfação, porque ele entendeu que a única divindade era Cristo, que não havia outro, não tinha como, não tinha uma divindade. Eu fazia muito, na empresa que eu trabalhava, a gente fazia muito impresso, de algumas seitas orientais,
E uma delas, e o pessoal jogava para mim, né? Fazer aquelas coisas, porque falava, ó, irmão, faz aí. Não, acabava fazendo. E com isso, eu aprendi algumas coisas. Que eu aprendi? Eu fui lendo algumas coisas. E uma das coisas que ele diz é o seguinte, que você é Deus. Que se você chegar diante do espelho e dizer, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, você vai sentir a força de Deus dentro de você, porque você é Deus. Quanta bobagem! Porque a palavra de Deus nos assegura que eu não tenho condição nenhuma em mim mesmo, mas somente aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, somente Ele deve ser adorado. E Luiz Pasteur entendeu isso, que todo o senso de adoração, toda a satisfação de adorar, ela se resumia em Cristo Jesus. Que toda a ciência, quando ele diz assim, que a relação de causa e efeito, como cientista ele valorizava, ele se comprometia a aceitá-lo de fato, ou seja, porque ele entendeu que a ciência, ela mostrava também que Cristo é o único que deve ser adorado, é a única divindade, é o único Senhor. Então quando você se depara com essa situação, você vai olhar que Cristo é o único Senhor. Até aconteceu um fato uma vez, porque, irmãos, nós não podemos nos calar diante das afrontas que fazem diante do nosso Deus. Eu estava na escola, e até acho que eu contei isso numa EBD, eu estava na escola, a escola tinha poucos alunos na sala, e aí o professor de ciências, ele era PhD em física, era doutorado em não sei o que, o homem era graduado. Mas ele começou a explicar para a sala sobre a datação por carbono 14, que é uma datação de objetos, de coisas que você consegue chegar a uma datação anterior a 700 anos, a 1000 anos, enfim, por diante. E ele disse assim, falando sobre a cruz de Cristo. E quando ele falou sobre a cruz, ele disse, olha, se existiu a cruz, irmão, naquele momento subiu um fogo estranho da ponta do pé, alto do cabelo, eu sei que a coisa ficou estreita. Eu levantei a mão e falei, professor, o senhor dá licença? Ele olhou para mim, pois não. Eu falei, o senhor não pode falar isso. Por que eu não posso falar isso? Ele falou assim para mim, por que eu não posso falar isso? Eu falei, primeiro porque a Constituição do nosso país te proíbe de falar isso. As convicções religiosas de alguém não podem ser questionadas por isso. O senhor pode não acreditar, mas nós não somos obrigados. Aí fechou o tempo na sala de aula. Eu não podia ficar quieto diante de tamanha besteira dentro de uma sala de aula, irmão. Porque ele não podia falar aquilo. A própria lei, eu não usei a Bíblia contra ele, eu usei a Constituição do Brasil, e a Constituição diz que ele não podia falar isso. Se eu usasse a Bíblia, talvez ele ia questionar mais ainda. Não, usa a Constituição, pronto, a lei diz que não pode, não pode. No final da aula ele veio pedir desculpa. Ô, pessoal, desculpa, eu não podia ter falado isso, tal, cada um tem sua opinião. Irmãos, porque a ciência também prova que Cristo é real, que Ele é o único que deve ser adorado. Ele é o único que tem na sua personalidade divindade. Ele é divino por natureza. Ele não se fez divino. Ele não precisou juntar um grupo de pessoas para declará-lo divino, como Buda, como outros aí. Não, ele não precisou chegar diante do espelho e dizer, eu sou Deus, nada. Ele é divino por natureza. A Bíblia apresenta Jesus como sendo ao mesmo tempo perfeitamente humano, né? Nós vamos encontrar isso em Isaías, nós vamos encontrar em João, é que eu estou correndo que as horas já estão avançando, em Colossenses, em Timóteo, em Hebreus nós vamos encontrar isso. Depois se alguém quiser referência, está aqui, você pode pegar comigo essas referências bíblicas, mas quando nós olhamos, nós vamos ver que Jesus era ao mesmo tempo perfeitamente humano, e ao mesmo tempo perfeitamente divino. Ou seja, a essência de Jesus era divina. O corpo podia ser humano, a carne era humana, mas a essência, aquele que habitava dentro, no DNA dele era divino. O DNA de Jesus era divino, por isso que ele disse, olha, só eu posso todas as coisas, eu posso fazer. E as pessoas dizendo, mas está difícil. Os discípulos, mas o barco vai afundar. Jesus olha para aquilo e fala, acalma-te, mar, acalma-te, vento.
Jesus olhava para a mão ressequida, olha, ser curado. Jesus pegava o cego, vai, a tua fé te curou. Ou seja, vai, você está curado. O que queres que eu te faça? O homem com 38 anos ali na cama, Jesus falou, levanta e anda. Olha, toma a tua cama e vai embora, vai para a tua casa. Ou seja, por quê? Porque ele era divino, só ele pode fazer. E a prova não é só no passado, a prova é hoje. Quantas pessoas aqui poderiam dar testemunho da divindade de Cristo por falar, Ele é Deus, porque só Ele poderia fazer, só Ele poderia curar aquela minha enfermidade, só Ele poderia ter aberto aquela porta, só Ele poderia ter transformado a família, como eu disse semana passada, só Ele tira a pessoa que bebia, não bebe mais, o que se prostitui, não se prostitui mais, porque só Deus faz permanente. Havia um homem, na empresa que eu trabalhava, tinha um vendedor, época, quem pegou aqui, quem tem mais idade que nem eu assim, pegou os plano Collor da vida, né? Quem é mais novo está tranquilo, não sabe nem o que eu estou falando, ou talvez estudou na escola, né? Mas a gente pegou isso. Na empresa que eu trabalhava, chegou uns meses que não tinha nada para fazer, não tinha nada, irmão, não tinha nada, a gente ficava o dia inteiro conversando, e chegou uma hora, teve um dia que só estava eu e o meu chefe no setor inteiro. E entrou um vendedor. Esse vendedor era interessante, coitado dele, mas ele escolheu o caminho errado, né? Ele não conseguia subir esse degrau aqui, ó. Se ele subisse esse degrau aqui, ele não conseguia falar aqui. Ele estava com os pulmões totalmente comprometidos. Totalmente comprometido. E aí, um dia ele chega no setor, subiu a escada e não puxou o fôlego, conversou tranquilamente, mas estava numa alegria, irmãos. Eu olhei aquilo, o que está acontecendo? E ele começou a falar para o meu chefe, olha, eu fui numa fulana de tal aí, e ela fez uma reza para mim, e fez isso, e mandou fazer isso, e mandou fazer um trabalho tal, e tal, tal, e olha aqui, eu estou bem. E não é que o homem estava mesmo? O homem estava, olha, muito bem. E o meu chefe, isso é verdade, porque eu sei o quê, porque a fé. Eu falei, isso não vai dar certo. Sabe a hiena? Isso não vai dar certo. Ó céus, ó dia, ó azar, isso não vai dar certo. 4 dias depois, chega a notícia, o homem morreu. Sabe por que isso acontece? Porque o diabo pode enganar. Sabe por que acontece? Porque o mal pode enganar. Isso acontece porque o nosso inimigo pode enganar, mas somente aquele que é divino, somente aquele que tem no seu DNA a essência da divindade, ele pode fazer perfeito, ele pode curar e jamais voltar. Ele é aquele que pega o homem com 80 anos, como era o avô lá daquele irmão que veio aqui, o bispo Chester, com 80 anos, desenganado pelos médicos, com câncer, com não sei o que, ele pega aquele homem e dá mais 20 anos de vida. É aquele que pega Ezequias, dá mais 15 anos de vida, é aquele que transforma, é aquele que muda, somente ele pode fazer perfeito e inacabável, ou seja, não tem como mudar. Quando ele decreta, está decretado. Quando ele cura, está curado. Ele não vai te curar hoje para matar amanhã, não, irmão. Se ele curar hoje, você pode ter certeza, você vai viver muito tempo ainda na face da terra, porque Deus é Deus, a sua essência é divina. Em João 10:30 ele diz assim, eu e o Pai somos um. Ou seja, ele não se agarrou à sua divindade, mas ele se humilhou por amor a nós. Em outro lugar, o próprio Jesus disse, lá em João, eu e o Pai somos um. Ele não se agarrou à sua divindade. Filipenses diz, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ou seja, o divino agora não usa da sua divindade,
ele vem como carne, ele se faz carne, na prerrogativa de homem, para que através disso, nós possamos ver a divindade na sua vida, ou seja, na essência de Jesus, ele é divino. Ele é um Deus que não usou prerrogativa de Deus, pelo contrário, ele usou prerrogativa humana para se tornar como um de nós, para que em sua vida, em sua morte, em seu trabalho, em a sua ressurreição, nós possamos ter hoje um Deus divino ao nosso lado, para mostrar que ele é divino. Olha, em Colossenses 1, 19 a 20 diz assim, está escrito, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Ou seja, Cristo, ele se fez carne, que através da morte de cruz, do derramar do sangue, ele reconcilia consigo todas as coisas, não só na terra, mas em todo o universo. Ou seja, tudo foi reconciliado nele, com ele e por ele. Por isso, ele é divino. Nenhum outro ser, nenhum outro suposto Deus aí que você encontra em tantas religiões, pode dizer que reconciliou consigo o mundo inteiro, que tirou o homem do pecado, que tirou o homem do lamaçal, que morreu para dar a vida e vida com abundância. Todo mundo diz que tem que ressuscitar, que tem que isso, tem religiões que dizem que você vai voltar em forma de borboleta, em forma de passarinho, outros dizem que você vai voltar pior do que você estava, porque você tem que pagar os seus pecados, outros dizem que você tem 3 céus, que é o caso do mormonismo, você tem que passar por 3 céus, e aí um monte de coisa, purgatório, no catolicismo, mas ele não precisa nada disso para salvar o homem, porque ele reconciliou o homem consigo, em tudo que existe está reconciliado nele, está a essência, tudo foi nele. Por isso, irmãos, Jesus é aquele que resgatou todo o universo, e portanto chegará ao objetivo com ele. Concluindo, em 2 minutos só para concluir, precisamos conhecer Jesus em todos os aspectos, pois nele reside toda e única forma de termos vida e a termos com abundância, João 10:10, porque ele disse, eu vim para dar vida e vida com abundância. Conhecendo a personalidade de Jesus, teremos certeza da sua grandeza, da sua vida sem pecado, da sua divindade, e teremos consciência cada vez mais da nossa dependência dele. Porque, irmãos, precisamos receber dele o perdão. Com ele ganhamos tudo, sem ele perdemos tudo para todos sempre. Eu quero dizer o seguinte, Hamlet, de William Shakespeare, ele diz na sua peça, na peça Hamlet, ele diz assim, perderei, quer viva, quer morra, eu vou perder. Porém, o apóstolo Paulo, ele tinha certeza absoluta, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabia que ganharia em qualquer circunstância. Eu quero encerrar aqui dizendo para você, que Shakespeare pode ter dito, perderei, quer viva, quer morra, mas o apóstolo Paulo tinha o Espírito de Deus, e ele sabia que ia ganhar, quer morresse, quer vivesse, ele ia ganhar, porque o nosso Deus é um Deus de personalidade, amém? Deus os abençoe, Cristo Jesus.